E o Senhor está nos presenteando nesta manhã com uma palavra muito tremenda mesmo. Está no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E então o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Até então, amados, primeira coisa que nós temos que entender: Maria era uma jovem mulher. Jovem. Alguns, por causa da questão da deturpação do culto a Maria, de que transformaram ela na mãe dos homens, alguns acham até que ela era uma mulher muito experimentada, uma mulher experiente. Não. Ela era, na verdade, uma virgem, e Deus tinha preocupações em escolher uma mulher que fosse virgem, não somente no seu corpo, mas principalmente na sua mente e no seu coração. Porque, amados, o papel de Maria não foi apenas conceber Jesus. Ela teve que criar ele. Ela teve que ensinar esta criança prodígio. Jesus nasceu sem nenhum pecado. Ele nasceu sem nenhum traço de pecado. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, foi colocado dentro do ventre de Maria. E Jesus, na verdade, ele não teve o sangue de Maria, nem o sangue de José. Você sabia disso? E se tivesse, ele seria pecador. Porque Maria era uma pecadora, no sentido da herança genética de Adão e Eva que pecaram. Não no sentido de ser uma prostituta ou coisa parecida. Não, ela era uma mulher pura. Porém, ela tinha um sangue de herança pecaminoso, assim como José. Sabia disso? Que o impuro é assim? Ele não quer saber de responsabilidade, mas quer saber de todos os direitos que ele tem. O puro não. Ele abre mão dos direitos dele para se apegar às suas responsabilidades. Maria era assim, uma mulher pura. Quando o anjo se achega e se apresenta e diz: Agraciada és entre as mulheres, bendita és entre as mulheres. Naquele momento, meu irmão, humanamente falando, assim, entre os homens, ela tremeu na base. Ela falou: ai, 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 o que está acontecendo? E o anjo começou então a falar qual seria a missão dela. Você vai ser mãe do Filho de Deus. Lembra a profecia? Lembra que foi anunciado o Messias? Ele viria, nasceria de uma virgem? Pois é, você foi escolhido. E o plano se realizará na tua vida, através de você. Amados, isso para Maria já foi uma coisa terrível, no sentido de responsabilidade, não no sentido de terrível, ruim, não. Para ela foi uma
extrema responsabilidade. Quem dirá então se ela fosse separada para ser a mãe dos homens da humanidade? E certamente é um peso que mulher alguma conseguiria suportar, por uma simples razão. Essa posição precisa, para isso, ter o amor de Deus e a graça de Deus. Esse foi o grande desafio de Maria. Ela era uma mulher pura, sem experiência nenhuma. Isso para Deus era um excelente ambiente para criar a filha dele. E aí o Espírito de Deus veio sobre Maria e ela foi fortalecida e passou, na verdade, a ser orientada pelo Senhor, mas em momento algum Deus tirou o direito de Maria como mulher de criar Jesus como filho. Ele não poderia fazer isso. E Deus não faz isso. Ele não tira o direito de ninguém. Jesus era uma criança sem natureza pecaminosa, extremamente inteligente, extremamente puro, extremamente exigente. Pensa numa criança que perguntava tudo para a mãe. Perguntava tudo para o pai. Uma criança que não se sentiria satisfeita enquanto não fosse provado para ela aquela explicação. Enquanto ela não fosse ensinada de como proceder diante daquela situação. Diante de uma questão. Assim era Jesus. Já pensou? Mãe, por que aquele homem está apedrejando aquela mulher? Vai, pega a lei, ensina na lei. Mas por que Deus mandou apedrejar? Ela ia ter que ter todas essas respostas. E sabe o que isso exigia dela? Profundo conhecimento. E não digo humano, porque o conhecimento humano não nos dá respostas para questionamentos quanto por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo. Você pode procurar nos livros e não vai encontrar. A própria Bíblia você procura e não encontra. Estas são revelações que Deus dá para quem é puro e prescruta a sua palavra. Maria teve que procurar isso. Esta revelação da parte de Deus, porque Jesus ele não poderia receber nenhuma palavra enganosa ou mentirosa, ele tinha que crescer de forma pura e reta e verdadeira, de forma que ele ficasse pronto. E ela sabia, Maria sabia disso. Eu estou criando o Filho de Deus e segundo as Escrituras, ele será o Salvador dos homens. E segundo as Escrituras dizem, ele vai enfrentar todos os pecados dos homens, ele vai enfrentar o diabo. Essa criança tem que ser muito preparada para isso. Maria praticamente dedicou a sua vida inteira, aquele período entre ela ter concebido Jesus, recebido a palavra do anjo, concebido Jesus, até o momento em que Jesus ele foi crucificado. Maria estava envolvida com o papel de mãe, de ser excelente. Ela sabia que no que dependesse dela, ela tinha que estar pronta. A nossa natureza carnal era diferente. A nossa natureza carnal, na verdade, fala de nós aproveitarmos o máximo da oportunidade que nós temos de errar. Infelizmente. Enquanto Deus aproveita aquela oportunidade única para aproveitar e suprir o máximo, para obter o máximo de rendimento, nós, por causa da nossa natureza do pecado, somos o extremo oposto. Nós exigimos o máximo de Deus e rendemos o que sobra. Imagina se Maria fosse uma mãe assim. Ela certamente seria prejudicada pelo de Deus. Certamente não teria contribuído para que Jesus fosse bem criado. Porque, amados, quando a criança é pura,
de coração. Quando a criança ela tem uma inteligência pura, intocada, ela é cercada pela verdade. Entenda, verdade alguma traz dano. A verdade pode ser difícil, mas nunca traz dano. Quando se fala uma verdade, por mais difícil que ela seja, a pessoa que ouve a verdade e a pessoa que fala a verdade são guardadas e protegidas pelo anjo do Senhor. Amados, o nosso amor por Deus tem que ser provado. Uma das coisas que alegrou a Deus e Maria foi exatamente isso. Ela provava a cada momento que tinha que ensinar aquela criança extremamente pura de coração e de inteligência e de mente os caminhos do Senhor. Ela sabia que, ainda que a resposta tivesse que lhe dar muito trabalho, valia a pena executar, valia a pena viver aquele trabalho todo para conseguir a resposta, trazer para Jesus, porque certamente aquilo seria como uma semente excelente plantada em uma excelente terra. Ela com certeza produziria fruto até 100 por 1, com certeza. Porque Maria entendeu, estou lidando com Deus, e esta criança é o Filho de Deus, e Deus me deu esta responsabilidade, eu não posso falhar com Deus. Eu tenho que começar a abrir mão dos meus conceitos. E por causa da criação que Jesus teve, ele deu uma resposta muito clara. Ele disse: a minha convicção nas necessidades do homem estão respaldadas na Bíblia Sagrada. O pastor ele falou isso tudo, falou. Só que ele resumiu tudo dizendo o que está escrito. Uma das coisas que os pais têm que se preocupar em Maria, ela se preocupou muito com isso, ela e José, porque a Bíblia fala pouco de José, mas uma das coisas tremendas que a Bíblia relata sobre José é que ele sacrificou a sua própria vida e a da sua esposa para que a vontade de Deus se realizasse. Ele foi um homem manso e puro.